Aí vocês vêm e falam assim: Edu não se mete em polêmica. Edu, calma, Edu. Calma, meu escambau. Já começa esse vídeo aqui dando logo papo reto, porque eu falo que café da manhã de otário é paulada. Sempre falei isso. Vai continuar assim. Quando tem que me envolver em polêmica e dar o papo reto, eu também não tem problema em dar papo reto, não. Então faz o seguinte, chega dando uma martelada no like, deixa o teu comentário, inscreva-se no canal, porque o clima do vídeo hoje está sombrio. Tem duas pessoas aí. Uma é o STJD, que não é uma pessoa, instituição, e a outra um bobo lá de Minas Gerais, que acha que é muito esperto, tentando usar o Vasco para aparecer, para ter um engajamento que ele não tem, e a gente vai responder a ele aqui, obviamente, com todo o respeito e carinho que ele merece. Bom, você está no canal Os Vascaínos, Mário Coelho Vasco, eu sou Edu Canelas, sempre tentando viver em paz, mas de vez em quando alguém me tira da luz. Aí eu tenho que vir aqui dar logo o papo reto. Você deixa aqui a tua martelada no like, não esqueça, o teu comentário, inscreva-se no canal, porque o martelo hoje está realmente afiado. Você que está pelo Mário Coelho Vasco, me siga lá no Os Vascaínos, canal onde eu e Lineker gravamos vídeos todos os dias. O Os Vascaínos está sempre com muitos vídeos, informações de Vasco para você aí do outro lado. Bom, dia de hoje, eu ainda preciso te lembrar da BetWinner, dando até 130% de retorno no seu primeiro depósito. O link da BetWinner está aqui embaixo no canal do Mário Coelho. A BetWinner é parceira do canal do Mário Coelho. Ela está fazendo sorteio de camisa da seleção. Ela dá cashback na sua primeira aposta. Cara, a BetWinner está dando realmente muita moral para você aí do outro lado. Então corre lá na BetWinner, não perca tempo, crie sua conta, o link está aqui para você ter todos os benefícios que a BetWinner traz para você, beleza? Bom, rapaziada, eu vou começar o vídeo logo com esse assunto, porque eu já cortei essa parte para colocar aqui, já abordar o tema, e a gente não ficar muito de quatiá-quatiá, de lenga-lenga a respeito do rapazinho aí. Ele falou besteira, aí tem o pior, tem vascaíno que concorda. Tem vascaíno que vai para concordar. Não, realmente ele fala a verdade. O Vasco é ruim mesmo. O vascaíno de Araque, abre os seus olhos. O Vasco precisa de apoio. Se for para criticar esse time e achar esse time ruim, eu vou fazer depois do sábado que vem. Eu já fiz críticas falando coisas bem piores que esse cara falou aí. Mas eu não quero nem saber. O momento agora é de apoiar o Vasco. É de incentivar. É de passar confiança. O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil. E o Vasco tem tudo para ir para a final. Então, se esse rapaz falou besteira, ele arrumou a treta com a gente e a gente vai responder. Já foi respondido na hora do Vasco e vai ser respondido agora. Bom, vou puxar para a tela aqui, lá no Instagram do nosso amigo Leonardo Barão, o que esse rapaz falou no final, porque eu não vou ficar ouvindo a baboseira dele de novo, não. Vamos lá, finalzinho que ele falou. E os maus jogadores. Quando for um cara ruim, ou que jogou mal, ou que joga mal frequentemente, eu te falo com um tom um pouco mais alto, que é o meu tom de voz mesmo. Não, como é que é? Repete. Quando for um cara ruim, eu dou uma entonação maior na escalação. É jogo rápido. Vou demorar 30 segundos, 20 segundos aqui no máximo. Vamos lá. Demorou. Léo Jardim, bom jogador. Paulo Henrique na lateral direita. Maicon e Léo Pelé na zaga. Lucas Piton na lateral esquerda. Não, pera lá. Lucas Piton, ele voltou pro Lucas Piton. Ele não marca ninguém. Não marca ninguém. Ele só ataca. E esse time do Vasco não ataca ninguém. Vamos lá. Hugo Moura, Matheus Cocão, Coutinho, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues. Esse Emerson Rodrigues, ele é horroroso. Emerson Rodrigues, bom, tem só. Ele é horroroso. Que é o do helicóptero. E o Verratti, que é um baita jogador. O Verratti é um baita jogador. Dito isso, não tem a menor chance do Atlético perder para o Vasco. O Atlético já está na final da Copa do Brasil. E diferentemente do que nessa final, nessa perna, para mim já está garantido, na outra não está. Na outra não está, o Corinthians vai passar. Pode anotar. Eu assisti os 2 últimos jogos do Vasco. Tá falado, né? Acho que eu não preciso mais colocar nada na tela. Deu para ouvir, né? Ele falou que o Atlético já está na final, que o time do Vasco é horroroso. Ele fala do Paulo Henrique e do Hugo Moura, deve estar lembrando do Paulo Henrique e do Hugo Moura, que jogaram aí, o Paulo Henrique do Atlético Mineiro, o Hugo Moura do Atlético Paranaense, não está vendo o Vasco jogar. Bom, seu Thiago, não sei o sobrenome desse cidadão, deveria estudar melhor, porque para estar num veículo grande como a Band é bom ser competente, estudar bem os times, o elenco, a situação, o atual momento dos jogadores, antes de fazer um comentário ou uma crítica. Esse senhor simplesmente utilizou aí do que ele pensa da cabeça dele, que ele viu falar por aí, para tomar a decisão de que o time é bom, o time é ruim.
E eu fico impressionado. Ele fala que o Vasco não ataca. Bom, o Vasco não ataca, o Atlético Mineiro terminou o bumbum sentado dentro da área, lá na Arena do Galo, na partida de 2-1, que venceram no Vasco. Inclusive venceram porque o Vasco deu 2 gols, de forma, na minha opinião, completamente de erros individuais. E por isso o Atlético virou o jogo no primeiro tempo. E olha, se aquele primeiro tempo acaba 1-0 Vasco, o Atlético não venceria o jogo e ainda iria dar espaço para contra-ataques, já que o Vasco é um time só de contra-ataque, como o Bonitão está falando. Complicado, mas a gente tem que falar. É impressionante como hoje em dia tá, depois do fenômeno Pelanes, lá do Atlético Paranaense, aparece mais um bobo agora querendo aparecer em cima do Vasco. Por quê? Porque no maior canal do Vasco no YouTube, que é o canal Mário Coelho Vasco, com quase 500 mil de inscritos, está se falando desse cidadão. Porque nas redes sociais, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads e por aí vai, estão falando desse cidadão. E aí ele se envaidece, ele fica feliz, ele fala esse tipo de besteira justamente para que vídeos como esse aqui aconteçam. Mas eu acho bem injusto que a gente ignore o esforço do cara. Se quer ser palhaço, ele também merece que tenha plateia. Então vamos bater palma, já que ele é tão espertalhão e tão inteligente em relação ao futebol. Eu sugiro ao Bonitão que ele estude um pouquinho melhor futebol, um pouquinho melhor Vasco, antes de falar de Paulo Henrique, Hugo Moura. Aí no final vem com o Verratti é um baita jogador. Por que ele fala que o Verratti é um baita jogador? Porque ele vê toda vez que o Vasco faz gol, é gol do Verratti. Então, para ele, o único baita jogador que tem no Vasco é o Verratti. Não assiste o Vasco, não acompanha, não sabe o que está acontecendo no clube e, principalmente, é um incompetente do caramba, porque trabalha num veículo grande e ainda consegue fazer um comentário bosta desse, sem qualquer embasamento em relação a números e etc. É muito legal a gente ver um cidadão desse querendo aparecer em cima do Vasco. Então, conseguiu. A galera vai deixar aqui nos comentários algumas mensagens carinhosas para esse cidadão que queria tanto aparecer em cima do Vasco. A gente vai dar para ele o palco que ele merece e o troféu palhaço do ano para esse cidadão que quis imitar o Capelanes. E uma coisa eu tenho a te dizer, Thiago, o Capelanes tem uma coisa que você não tem: carisma. O Capelanes é engraçado, carismático. Você não, é só um bobo falando assim e tentando fazer alguma coisa para ficar menos palhaço ou tentar aparecer. Enfim, martelo é seu, troféu palhaço do ano para você que tentou imitar o Capelanes. Bom, 7 minutos de vídeo, eu falei que não era para me meter nesse problema. Mário Coelho e Lineker são os culpados. Eu não queria gravar vídeo e falar nada disso. Mas a gente tem que defender o Vasco. Beleza, deixa que eu defendo. O martelo tá batido e a galera tá ligada. Bom, Vascaíno e Vascaína, passemos para a próxima parte aqui do nosso vídeo, que é dizer a você do outro lado que o Vasco já treinou hoje. Jogadores do Vasco treinaram na parte da manhã, se apresentaram. O Sub-20 também treinou hoje no CT Moacir Barbosa. E o Gigante da Colina vai se preparando para a partida contra a equipe do São Paulo. Partida que vai acontecer no dia 16. O Ministério Público lá de São Paulo já voltou atrás em relação à situação envolvendo torcida única. Eles tinham pedido que fosse torcida única nesse jogo e etc. Mas o Vasco já acionou juridicamente, resolveu a questão. Vai ter torcida do Vasco, inclusive ingressos começando a ser comercializados para que o torcedor do Vasco lote setor visitante e apoie o Gigante da Colina. Na opinião do Edu, será um Vasco reserva. O Vasco não vai levar time titular para jogar contra o São Paulo. Um jogo 2 dias antes da partida mais importante dos últimos 13 anos do clube. Seria uma loucura se o Rafael Paiva pegasse essa galera e enviasse essa galera lá para Campinas para jogar um jogo contra o São Paulo. Então, vai ser jogo de time reserva, vai ser jogo de time misto. Eu vou me divertir, porque eu vou poder ver um pouquinho a galera que não vem jogando, um Alex Teixeira, que não vem jogando tanto, o Maxime Domingues, por que não? Vamos ver essa galera do banco, se podem, inclusive, ajudar o Vasco aí no final de semana, sendo mais uma opção para o Rafael Paiva e para o banco de reservas. O Vasco vem treinando forte. A palavra de ordem dentro do grupo é: vamos vencer o Atlético. E não é nem uma palavra, é uma frase. Os caras estão correndo atrás e treinando com muita disposição o tempo todo. É foco. Essa é a palavra que a gente pode resumir para o trabalho do Rafael Paiva nos últimos dias. Bom, hoje teve também STJD. Aí lá vou eu. O Edu hoje tá pra tretar. Brincadeira, hein? Lá vou eu de novo. Martelo na mão, treta, martelar. Aí vocês ficam: Edu, calma, Edu. É difícil se acalmar, cara.
O Vasco está sendo prejudicado e cuspido na cara pela CBF, o STJD e o filhinho deles, né? É o papai, a mamãe e o bebê. Que é quem? É o urubu, é a mulambada. São os filhos do STJD e da CBF. Por sinal, vale a pena ressaltar que o filhinho mandou hoje, para você saber, vascaíno do outro lado, o filhinho mandou hoje o advogado do Flamengo. E isso foi o advogado do Flamengo que estava lá defendendo a causa e a CBF sequer mandou um advogado. A CBF tanto sabia qual seria o resultado desse julgamento que ela deixou só o advogado do Flamengo defender mesmo. O advogado do Flamengo foi lá como advogado do Flamengo, defendeu só a CBF e ficou tudo certo. No final, votação unânime para manter a data de Vasco e Atlético Mineiro para o próximo sábado, não sei se é amanhã ou outro. Então, a gente fica com essa sensação triste, sabe de quê? De ver um relator lá, auditor do STJD, ler. Ele pegou e fez assim, ó. Ele leu o voto dele. Ou seja, o voto já estava feito. Ele já foi para lá com o voto pronto, escrito. Era só chegar lá, ler e acabou. Brincadeira, né, rapaziada? É muito complicado a gente saber o tamanho do circo que o Vasco se meteu. E foi um circo. Só que a diferença, que diferente do nosso colega que a gente falou dele no começo do vídeo, os palhaços agora fomos nós, vascaínos, que infelizmente tivemos que acompanhar, torcer por alguma justiça, que nesse país que juridicamente não dá para confiar em nada, a gente ficou torcendo para que algo acontecesse. Mas não, aconteceu, foi mais do mesmo. Então, como diria o Capitão Nascimento, sistema é foda, parceiro. E se eu falar mais alguma coisa aqui, costumo eu sumir, nunca mais fazer vídeo no YouTube, alguém me matar, fazer alguma coisa comigo, sei lá, prefiro não me meter nessa confusão não. O que eu tinha para falar eu já falei, o Vasco está prejudicado, quase que prejudica a torcida lá em São Paulo também, uma vergonha que a gente vem passando aí, se tratando da CBF. Como eu sempre digo, quem cuida do futebol brasileiro odeia futebol. Quem trata do futebol brasileiro é capaz ou responsável de cuidar das questões jurídicas, de justiça, equidade, etc., dentro do esporte, odeiam futebol, não acompanham futebol, não ligam para futebol. Futebol para eles é só dinheiro, é só grana. E por isso eles fazem o que convir ao bolso deles. Beleza? Tá falado? Ó, amanhã tem Vasco, hein? Amanhã às 10 da manhã, transmissão da Vasco TV. Urubu vai virar galinha dentro de São Januário. O Vasco venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca por 2-1 na Gávea, lá no centro de treinamento do Flamengo, porque eles não têm estádio. E agora sim, no nosso estádio, o Vasco poderá empatar, que será campeão carioca do ano de 2024, será bicampeão. O Vasco foi campeão ano passado e poderá ser bicampeão esse ano em cima do Urubu novamente. Seria sensacional. E logo mais, às 5 da tarde, teremos também NBB, estreia do Novo Basquete Brasil, Vasco e Urubu no Tijuca Tênis Clube, como eu já informei para vocês, ingressos e torcida única, só a torcida do Vasco. E o jogo vai acontecer no Tijuca, porque São Januário vai receber esse evento mais cedo, que é a final do Sub-20 e tal. Então, o jogo será no Tijuca Tênis Clube, às 17 horas. Você acompanha também por todas as redes aí de streaming do NBB e também pela Vasco TV. Show de bola, vascaína e vascaína. Bom, papo tá dado. Vocês sabem comigo como é que é, né? O vídeo estilo live, o papo comigo é reto, não tem curva. Me pediram para falar sobre o tema, eu falei. O papo tá dado. Eu espero que o colega abrace o papo por na boa, pra gente crescer falando merda de propósito, só para viralizar. Pois isso é muito feio, mano. Se eu tivesse que fazer uma parada dessa aí, eu, sei lá, preferia fazer outra coisa da vida. Bom é estudar, você vai falar, entender ali o time e tal, pra gente não falar besteira, ficar feio pra caramba. Enquanto a CBF, deixa eu ir embora, antes que isso aqui dê problema. Me sigam no Vascanelas, sigam Os Vascaínos. O Vascanelas está indo para 30 mil lá. Desculpem o clima pesado para essa sexta-feira, tá? Mas eu tô puto, a gente tem que falar mesmo.